A graça e a paz, meus queridos irmãos, vamos estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 29 ao 31, que nos fala assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. É interessante que esse texto ele está dentro de um contexto. E qual é o contexto? Jesus está na região de Tiro e Sidom. E na região de Tiro e Sidom, ele cura ou liberta uma menina que estava endemoniada. Diz o texto que uma mãe desesperada vai até Jesus e pede que ele expulse o demônio que estava sobre a sua filha. Essa mulher, então, recebe uma resposta de Jesus muito dura. Jesus diz para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E esta mulher, de forma humilde, se coloca perante o Senhor, prostrada, e diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus então elogia aquela mulher pela fé dela e diz: pode voltar para sua casa, porque a sua filha já está liberta. E dali ele sai de Tiro e Sidom, daquela região, e vai para Decápolis, que era uma região gentílica. E ali naquela região Decápolis quer dizer 10 cidades, naquela região daquelas 10 cidades gentílicas, Jesus então, ele entra em uma aldeia e cura um homem que tinha um problema de surdez e devido a isso ele era gago. Jesus pega esse homem e o liberta da sua enfermidade. A gente encontra isso lá em Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. Só que Jesus cura este homem, que era surdo e gago, e lhe dá uma ordem muito estranha: não conte para ninguém. Ou seja, o camarada passa a ouvir, o indivíduo passa a falar, e Jesus dá uma ordem para ele se calar. O que ele fez? Ele nem fez uma coisa nem outra, ele não se calou. Ele saiu contando para todo mundo, e é bem provável que tenha isso que aconteceu, porque a partir daquele momento, Jesus sobe ao monte e as multidões chegam para ser curadas por ele, trazendo consigo seus aleijados, seus coxos, seus cegos, seus surdos, as pessoas com as mais diversas enfermidades, e largam os pés de Jesus. E nesse momento, o milagre então acontece perante os olhos daquelas pessoas. E diz o texto que eles passaram a ver a glória de Deus e glorificavam Deus de Israel. Por que eles glorificaram o Deus de Israel? Porque essas pessoas não eram judias, eram gentias. Interessante que os doutores da lei, as pessoas lá em Israel, diziam que Jesus expulsava demônio pela ação de Satanás, pelo poder de Beelzebu. Os religiosos, os judeus. Os gentios, por sua vez, viram a graça de Deus operando ali na vida daquelas pessoas enfermas e glorificavam o Deus de Israel. Olha só que contradição, que coisa estranha aqui. O gentio reconhece a graça de Deus e os religiosos não reconheciam, diziam, jogavam na conta do diabo a ação e a misericórdia, e a graça de Deus estava se manifestando entre eles. Tem muitas pessoas que têm uma visão distorcida da ação de Deus, do poder de Deus, e blasfemam, inclusive, o nome do Senhor. Era o caso desses homens, que infelizmente estavam blasfemando o nome do Senhor. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu acredito no milagre. Eu estou lendo esse texto para você, eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu acredito na intervenção divina. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor opera hoje sinais e maravilhas. Eu não posso marcar dia e hora, e nem fazer campanha de cura divina. Não me compete fazer isso, porque eu não sou o dono do milagre. Eu não opero milagres. Eu não consagro objetos e dou para as pessoas. Isso se chama idolatria, feitiçaria gospel. Mas eu posso dizer para você com toda convicção, porque eu já vi Deus operar sinais e maravilhas, através da igreja que eu já pastoreei, que pastoreio. Eu sei que Deus não mudou. Mas uma coisa eu sei: Ele deu sabedoria aos homens, a ciência se multiplicou. Aquilo que antes era impossível aos homens, hoje é possível. Você pode fazer uma cirurgia, você pode fazer uma quimioterapia, você pode tomar um remédio.
a ação de Deus, ele age hoje através de, muitas vezes, através de um médico. Mas ele também opera sem a intervenção divina, sem a intervenção, melhor dizendo, sem a intervenção do médico, sem a intervenção de uma cirurgia. Se fosse assim, nós não precisávamos orar. Se fosse assim, nós não precisávamos crer que Deus estava agindo. Bastava confiar no médico, bastava confiar no remédio, bastava simplesmente ir até um ou outro que tenha a solução. E não buscava de Deus. Não, mas eu creio que Deus opera hoje, assim como você, eu acredito que acredita também. Então saiba de uma coisa, se a ciência se multiplicou e hoje nós temos várias enfermidades que foram erradicadas através da ciência, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, Deus opera sinais e maravilhas hoje? Claro que opera. Deus não mudou. Como diz o autor de Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falando de Jesus Cristo. Eu conheço irmãos nossos que estão na África, trabalhando como missionários na África, em vários países da África. Por falta de recursos, Deus tem operado grandes maravilhas naquele lugar. Mas uma necessidade. Mas uma coisa eu sei, Deus não mudou. E a prova está não só nesse texto que nós estamos lendo, na própria história. Eu sei que muitas coisas que aconteciam no passado não ocorrem hoje. Mas muitas coisas que também não ocorriam no passado estão ocorrendo hoje. Aquilo que antes as pessoas nasciam com problemas, hoje muitas doenças, como já falamos, foram erradicadas. Mas o que a gente pode aprender com esse texto? O que ele tem a nos ensinar? A primeira coisa que eu quero deixar claro para você, além de crer na intervenção divina, a primeira coisa é que, para que haja um milagre, as pessoas precisam estar ou ir onde Jesus está. Observe que no verso 29 e 30, quando Jesus sobe ao monte e a multidão soube que Jesus estava ali, foram e levaram consigo os seus enfermos e largaram aos pés de Jesus. Eles não foram para outro monte, eles não foram para Jerusalém, eles não foram para outro lugar, eles foram onde Jesus estava. Então a primeira coisa que nós temos que observar é que aquela multidão foi em busca de um milagre, mas foram onde Jesus estava. Eles não foram em qualquer outro monte, qualquer outro lugar. Não, esse monte eu não quero, aqui eu não desejo. Então saiba de uma coisa, Jesus nem sempre está nos lugares que queremos que ele esteja. Tem muitas pessoas que não querendo buscar Jesus, mas estão nos lugares errados. Se vão para o lugar errado, como é que Deus vai operar o milagre? Tem muita gente que está querendo a ação de Deus, mas não quer ir onde Jesus está. Espero que o milagre seja entregue em sua casa. Agora, na época do fast food, né? Essa questão toda, né? Você liga e através do aplicativo e a comida chega muitas vezes na sua casa e tantas coisas aí. Irmão, nós temos que ir onde Jesus está. Jesus estava naquele monte e é para ali que eles foram. E ali o milagre aconteceu. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus subiu o quê? A um monte. Ele não estava ao nível do mar. Ele estava num lugar mais alto. Isso quer dizer que aquilo que para nós é um grande problema, o Senhor está por cima. Jesus está acima dele, acima dos nossos problemas. Quando Jesus anda sobre as águas e aquele mar estava completamente agitado, Jesus estava tendo controle naquela situação toda. Isso é a prova de que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ainda hoje, no passado, hoje e para toda a eternidade. Jesus está no controle de todas as coisas. Aqui observe que Jesus ele sobe um monte, ou seja, ele está por cima. Por isso que o pensamento de Jesus está mais alto que os nossos pensamentos. A forma como ele pensa, a forma como ele age, a forma como ele vê as coisas é diferente da nossa. Por isso que lá em Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, o Senhor ele não está no mesmo nível que nós. Nós não vamos conseguir entender e captar aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer aplicar na nossa vida. Esse é um outro problema. É nós queremos trazer o milagre para dentro do nosso raciocínio humano, nossa mentalidade, nossa maneira de ver. Tem que ser do meu jeito. Eu não entendi. Por que tem que ser assim? Porque Deus quer. Então a forma como Deus age é diferente da nossa forma de agir. Por isso que lá em Jeremias 29, 11, o Senhor diz assim: porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que esperamos será alcançado. O método, o meio, a maneira como Deus vai agir, aí é totalmente diferente da nossa maneira de pensar. Eu não posso fazer um plano, escrever e dizer assim, Senhor, só assinar aqui, porque o resto eu já planejei. Não. Deixa para Deus. A forma como Deus vai agir é diferente da nossa. E como é que isso acontece? Através da fé. É a confiança. É depositar aos pés do Senhor os nossos problemas pela fé, em crer que pela fé Ele há de agir, pela fé Ele vai intervir, pela fé Ele vai abençoar, pela fé o milagre vai acontecer. É pela fé. Por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 6, ele nos fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu me aproximo de Deus é pela fé. Uma outra coisa que é importante nós observarmos ainda é que Jesus está sentado em lugares altos. Isso quer dizer que Ele está acima, mais uma vez eu repito, acima das nossas crises, acima dos nossos problemas, acima daquilo que nos sufoca a alma, acima daquilo que traz dores para o nosso coração, para a nossa mente. As nossas aflições são muito grandes, mas Deus está acima de tudo isso, observando tudo isso e quer intervir na nossa vida. Quando Uzias morre e há uma crise na nação de Israel, em Judá, para ser mais exato, a Bíblia nos fala que Isaías, então, ele entra no templo e busca a face do Senhor. E certamente está questionando quem que vai nos liderar, quem vai ser o rei que vai assumir, será que vai ser tão bom quanto foi Uzias? E, no entanto, certamente naquele momento de questionamento, lá no capítulo 6 de Isaías, o Senhor se revela a Isaías. E o texto diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A angústia de Isaías foi eliminada naquele momento, quando ele percebeu que Uzias morreu, mas quem reina sobre a terra é o Senhor. Uzias, infelizmente, veio a falecer, mas o Senhor dos exércitos, ele está vivo de eternidade a eternidade. Aquele que reina continuou no mesmo lugar, no alto e sublime trono. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior que a sua dificuldade. Deus é maior que toda a adversidade que você esteja enfrentando. Deus é maior que tudo. Por isso nós temos que chegar até Ele. Quando Isaías entra no templo, na presença de Deus, e vai orar, vai buscar a face do Senhor, o Senhor se revela a Ele. Então, existe um meio de recebermos o conforto, o consolo e até mesmo uma motivação para o trabalho, é estarmos na presença do Senhor. Amém? Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que Deus, Ele não só está acima dos nossos problemas, não só está conhecendo nossos problemas. Aqui o texto nos fala, no verso 30, que eles traziam seus problemas e lançaram aos pés de Jesus. O problema, gente, que nós encontramos na vida de muitas pessoas, não é ter problemas, que todos nós temos. É como eu lido com eles. Olha só o que diz o verso 30. E vieram a ele, ou seja, vieram até Jesus, as multidões chegaram até ele, trazendo consigo os aleijados, os coxos, os cegos, os mudos e muitos outros. Ou seja, várias enfermidades. E o que eles fizeram? E largaram junto aos pés de Jesus. Essa é a diferença. Nós podemos ter um problema, e eu tenho certeza que você tem um problema, e talvez não seja nenhum problema nada fácil, mas o problema não é tê-lo, é qual a decisão que eu tomo em relação a este problema. Essa multidão tinha um monte de problema. O que eles fizeram? Foram até onde Jesus estava, naquele monte, naquele lugar, e largaram aos pés de Jesus e esperaram de Jesus a intervenção. O problema não é ter problema. O problema é não querer solucionar o problema.
Essa é a grande questão. É o que nós temos visto hoje por aí. Tem gente que pede oração, mas na verdade não quer intervenção de Deus. Vou te dar um exemplo. Tem gente que não quer ser curado porque quer continuar vivendo na dependência do INSS. Ele quer continuar recebendo os benefícios do INSS. Se ele for curado, ele vai ter que voltar a trabalhar. Então ele prefere ficar doente. Eu tenho um conhecido que me contou uma história que aconteceu com a tia dele. A tia dele estava muito doente e estava encostada, como diz a expressão, né? Estava encostada, estava recebendo benefícios do INSS. E ela pede então oração na igreja, o pastor ora por ela. E o que acontece? Deus cura. Só que no que Deus cura, algum tempo depois ela retorna à igreja e fala com o pastor: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim e pedisse para a doença voltar. O pastor não entendeu nada, falou: mas minha irmã, eu não estou entendendo. Você quer que a doença volte? Mas por quê? Porque eu fui cortado do INSS. Eu fui cortado. Então agora eu vou ter que trabalhar. Irmãos, às vezes você não dá para entender. Não é que Deus não queira curar. É porque, na verdade, a pessoa não quer a cura. A pessoa quer um afago, quer que as pessoas se compadeçam, quer um monte de coisa. A cura mesmo não quer. Porque a cura, ela implica em responsabilidades. Você imagina o Jesus curando o cego Bartimeu. Chegou para ele e falou assim: se eu te curar, você vai ter que parar de pedir esmola, você agora vai ter que trabalhar. Quando Jesus cura aquele homem que estava 38 anos doente, Jesus faz uma pergunta estranha, mas uma pergunta lógica. Hoje a gente entende dessa forma. Você quer ser curado? Porque tem gente que não quer ser curada, tem gente que quer continuar doente, tem gente que quer continuar vivendo na dependência do INSS, de pessoas, quer ser olhado como coitadinho, como pobre, uma pessoa que precisa de socorro. Na verdade, ele não quer sair daquela situação, ele gosta daquilo. Aí Jesus não cura. Jesus não é que Jesus perdeu o poder no decorrer dos anos. Quando o último apóstolo morreu, foi sepultado o poder de Deus. Isso é conversa fiada. Jesus continua operando hoje. O problema é que Jesus conhece o coração da pessoa e não opera segundo aquilo que a pessoa está falando, porque o coração dela, na verdade, não deseja isso. Essa é que é a grande realidade. Então, as pessoas trouxeram os seus enfermos e colocaram aos pés de Jesus. Aí o milagre aconteceu. O problema é a decisão que eu tomo em relação ao problema que eu estou enfrentando. Você quer se livrar do problema? Então coloque diante do Senhor. Igual espere que Ele resolva o problema. Então, para receber o milagre, em primeiro lugar, nós temos que admitir que nós temos um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu estou passando por uma grande crise e eu quero me livrar desse problema. O aleijado, o cego, nunca é o outro. Nós temos que entender que eu sou o problema. Mas acontece que as pessoas dizem: o cego é ele, o aleijado é ele, o defeituoso é ele. Nunca é a própria pessoa. Se eu não me vejo como eu estou e eu não reconheço o que eu preciso, Deus não vai operar na minha vida, meu irmão. Se eu sempre julgar na conta do outro problema, eu não tenho problema. Quem tem um problema é ele e ele me causa um problema. Não. Assuma a sua responsabilidade e provavelmente Deus vai começar a agir na sua vida. Aí começa aí. Outra coisa que é interessante, a cura começa quando nós nos vemos dependentes da intervenção de Deus no nosso problema. Aí as coisas começam a fluir. Como diz lá em Lucas 5:8, né? Diz 15:8, melhor dizendo, diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca diligentemente até achar? Se eu tenho um problema, se eu tenho uma perda, eu tenho que me colocar à disposição para buscar a solução. Assim como Jesus conta nessa parábola dessa mulher que havia perdido uma dracma. Ela tinha 10, perdeu uma, e ela, diz o texto, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela busca diligentemente até achar. A questão não é ter um problema, é querer resolver o problema e admitir, porque ela diz: eu perdi a dracma. É fácil para jogar na conta do outro que ele que perdeu, ele que é o problema, ele que é o aleijado, ele que é a deficiência. É o meu marido, não é minha esposa, não são meus filhos, são meus pais. Joga na conta do outro e você não vai ter a solução nunca, porque você não admite que você tem um problema. Uma outra coisa que é importante nós observarmos, para que o milagre aconteça,
nós devemos deixar tudo aos pés de Jesus. Diz o verso 30 que eles deixaram nos pés de Jesus todos aqueles que estavam doentes. Eles tinham pessoas enfermas na sua família, queriam um milagre e deixaram lá. Talvez seja essa a dificuldade que nós estamos enfrentando. É deixar. É permitir o agir de Deus. É chegar para Deus e dizer assim, toma, é teu, eu te entrego, faça segundo a tua vontade. É muito difícil fazer isso. Não é fácil. Primeiro, não é fácil assumir que nós temos um problema. Segundo, é permitir que o Senhor haja naquele problema. Não é fácil. Deixar significa que nós vamos mais tomar conta, significa que nós não vamos mais ficar vigiando, significa que nós não vamos continuar cobrando do outro. É permitir o milagre na vida do outro e também na nossa vida. É permitir a ação de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e não recebemos porque nós oramos mal, diz a palavra. Eu conheço a história de uma mulher que ela tinha uma filha que pegou uma enfermidade e estava com o corpo cheio de feridas. E nada resolvia o problema. Medicamentos dos mais diversos, tratamento mais diverso, nada. A menina só piorando, o corpo totalmente tomado de feridas e nada resolvia. Tomava Bezentacil, que é uma doença, que é uma injeção muito, muito dolorosa. E, no entanto, toda vez que ela orava pela filha, que ela ia falar, seja feita a tua vontade, ela não conseguia. Essa palavra ela não conseguia falar, porque ela tinha medo que Deus levasse a sua filha. E o tempo foi passando, os meses foram passando, a menina só sofrendo cada vez mais. Um dia eu estava no hospital com a criança e ela não suportou mais. Ao ver a filha tomar uma medicação, uma injeção que doía demais, e quando ela viu aquilo, e a menina já não chorava, a menina já não gritava, a menina ela não tinha nem reação diante do tratamento. Aí, naquele momento ela falou, Senhor, cura minha filha, que seja feita a tua vontade. Quando ela terminou de falar isso, tinha uma senhora do lado dela, eu nem tinha observado que tinha uma senhora do lado dela. A senhora olha para ela assim, é a sua filha? É você. Poxa, que sofrimento que sua filha está passando. Isso é muito. Que angústia. Falei, demais. Leva lá na minha igreja, meu pastor, orar por ela. Aí essa mãe chega e fala, não, mas eu sou crente de Jesus. Eu sou convertida, eu tenho uma igreja, eu frequento uma igreja. E, no entanto, aquela senhora insistiu, leva lá na minha igreja. E deu o endereço. E naquele dia ela foi, então, na igreja. O Espírito Santo tocou no coração dela, foi lá. Uma igreja simples, uma igreja num lugar pobre. E o pastor, também um homem muito simples, no final do culto, ora e intercede para aquela menina. No dia seguinte, o corpo da menina, as feridas, estavam todas secas e a partir dali ela ficou curada. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, tem que haver entrega. Segundo, o Senhor quebra o nosso orgulho. Foi isso que Deus fez com essa moça, que inclusive nós conhecemos. Deus, Ele continua agindo nos dias de hoje. Deus continua fazendo e operando sinais e maravilhas, mas Ele quebra muitas vezes o nosso orgulho e tem que ser uma entrega total e não só de aparência. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, que a gente está fechando aqui, é que o que ocorre quando o Senhor intervém? Quais são o que acontece? Diz o texto que as multidões se maravilhavam e viram a glória de Deus. O que ocorre quando Deus intervém? A glória do Senhor é manifesta. O nome dele é exaltado. Se houver uma cura e o nome de outro, de uma pessoa, de um pastor, de uma igreja ou de uma entidade que está sendo glorificado, pode ter certeza, não partiu de Deus. Porque é o nome do Senhor que tem que ser glorificado quando há um milagre. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. É o nome do Senhor que tem que ser manifesto. Os gentios glorificavam o nome do Senhor ao verem o Deus de Israel agindo através do Senhor, operando na vida daquelas pessoas. Então, diz o texto que os mudos passaram a falar. Os mudos passaram a escutar, porque se é mudo, geralmente há um problema de audição. Deus não só fez uma cura ali em relação à fala, mas a audição. Restaura a audição e solta a língua.
Ou seja, o milagre ele é maior do que muitas vezes nós pensamos. Ele é gago. Ah, não, mas existem outros problemas, às vezes problemas emocionais, e N situações. O milagre nunca vem sozinho. Muitas vezes há algo por trás, muito mais sério, que a gente sequer muitas vezes imagina. Mas Deus continua agindo na vida das pessoas. Deus continua operando sinais e maravilhas. Muitas vezes a situação da língua não está dentro de casa. Quantos maridos mudos, quantas mulheres mudas, quantos filhos mudos, que precisam ver a intervenção de Deus, mas a intervenção vem no escutar, no ouvir o outro, de se compadecer do outro, de conversar com o outro. Muitas vezes é isso que está precisando ser restaurado dentro da nossa família, na nossa vida também, de ouvir, de estar mais atento ao que o outro está falando. Muitas vezes nós nos falamos porque não escutamos. Há uma surdez, muitas vezes, dentro de casa, e que precisa ser tratada, irmãos. Esse é um problema muito mais sério, sabe? Diz que os aleijados ficavam curados. Quem são os aleijados? São pessoas que têm uma deficiência no corpo. Às vezes nós temos uma deficiência na nossa alma, é o pecado. Sabe? Nós temos uma deficiência, a deficiência ela precisa sair. O problema é muito mais sério. Nós somos deficientes, nós nascemos em pecado nos concedeu nossa mãe, diz a palavra. Então, os aleijados têm que ser curados? Sim. O que são os aleijados? Pessoas que têm uma deficiência no corpo, sejam visíveis ou invisíveis. Muitas vezes você não está vendo aquela deficiência mesmo é tapada. Mas Deus sabe aquilo que te incomoda, a deficiência que você tem, que precisa ser tratada. E o Senhor é aquele que opera na nossa vida, trazendo, restaurando. Às vezes nós temos uma tatuagem na nossa alma, que precisa ser raspada pela ação do Espírito Santo. Nós somos marcados. Existe um alejo na nossa vida espiritual que de alguma forma se manifesta no nosso agir, no nosso falar, na forma como as pessoas se posicionam. E precisa da intervenção de Deus. Uma outra coisa que diz o texto é que os coxos passaram a andar. Sabe o que é um coxo? É alguém que falta uma perna, falta um pé. Falta alguma coisa. E o Senhor completa aquilo que está faltando na vida da pessoa. O andar, muitas vezes está manco, o andar está coxeando, a pessoa está claudicando. Como existem algumas expressões que usam, as pessoas estão indo de um lado para o outro. Como eu tenho uma sobrinha que costuma falar, tem gente que anda, tô raso, tô fundo. É mais ou menos isso. Então Deus, Ele trata, Ele restaura, Ele coloca aquilo que falta na nossa vida, trazendo a restauração por completo. Mas para isso eu tenho que ir até Ele, permitir que Ele haja, e não ficar cobrando de Deus o tempo, o momento, a hora que Ele tem que agir. Entregue para Deus e deixa que o resto é por conta dEle. Os cegos viam. Tem muita gente que não enxerga, não consegue identificar, tem dificuldade. Não consegue ver a glória de Deus, não consegue ver a graça de Deus, não consegue ver a misericórdia de Deus, não consegue ver o outro, não consegue enxergar a qualidade do outro. E é a ação de Deus intervindo no coração, na vida, nos olhos espirituais, para que se abram e as pessoas consigam enxergar a glória do Senhor. Por isso nós precisamos buscar de Deus uma solução. E como é que eu encontro ela? Colocando aos pés do Senhor. Deixando que o Senhor trate, deixando que o Senhor cuide. Não cobrando de Deus o tempo nem a hora, nem cobrando do outro que nós estamos intercedendo, que o milagre aconteça no nosso tempo, na nossa hora, ficar observando o tempo todo. E também crer que Deus vai operar na nossa vida, porque afinal de contas nós também temos um problema e muitas vezes nós somos o problema. Quando no momento que eu reconheço isso, o milagre acontece, o extraordinário acontece, mas tem que ser um momento de entrega. Então vá até onde Jesus está. Busque de Deus a solução. Se entregue a Ele. E no tempo certo, na hora certa, nós vamos ver o milagre. E faremos como esses homens fizeram, como essa multidão fez. Saíram glorificando o Deus de Israel, que é o teu Deus, que é o meu Deus. Guarde essa palavra e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?